feridas no processo de liderança. E esse não é um assunto pouco comum. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito feridas com liderança. E eu queria só perguntar para os irmãos, quantos irmãos aqui vieram de uma outra congregação? Levante a mão. Amém. Então são muitos irmãos, né? Que às vezes têm uma experiência em uma outra congregação e possam ter passado também uma decepção, alguma coisa, né? E eu quero falar sobre esse assunto, trazendo essa questão da relação líder-liderado. Tá ótimo, irmão, aí para mim tá ótimo. Líder-liderado. E como essa relação pode gerar feridas. Como essa relação pode gerar ressentimentos e morte. E nós vamos trabalhar isso a partir do livro de João, né, do Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, na parte da ressurreição de Lázaro. Nós vamos meditar aqui e entender essa relação de morte, de frustração, de ressentimento, de marcas, e como que a gente pode lidar com isso. Eu vou trabalhar com 3 personagens: Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 personagens têm uma relação de liderança, eles são liderados por Jesus, então eles estão num processo de relação de liderança com Jesus. Só que Lázaro, Marta e Maria não vão representar aqui pessoas. Entende? Marta, Lázaro e Maria vão representar aqui para nós aspectos íntimos e interiores de uma pessoa. Nós vamos tentar profundamente aqui entender como que nesse texto bíblico vai ser revelado para nós situações em que aspectos do ser humano na relação com a liderança são expostos aqui para a gente entender como que acontecem feridas na relação com a liderança e como que nós podemos trabalhar essas feridas. Amém? Então os irmãos não vão ouvir isso aqui como Marta, Maria e Lázaro sendo pessoas, mas aspectos simbólicos de uma pessoa. E por que nós vamos fazer isso? E com que direito eu faço isso enquanto interpretação bíblica, né? Interpretação textual, enquanto hermenêutica. O Evangelho de João faz parte de 4 evangelhos, dos quais Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos semelhantes, que a gente chama de evangelhos sinóticos. Eles são evangelhos semelhantes, eles têm muita semelhança entre si. O Evangelho de João não, é um evangelho totalmente diferente. E o Evangelho de João, ele não segue uma ordem cronológica de milagres e feitos de Jesus. Porque o Evangelho de João, ele tem uma intenção pedagógica de ensinar princípios espirituais. Então, enquanto no Evangelho de Lucas Jesus é o filho do homem, no Evangelho de Marcos ele é o servo, e no Evangelho de Mateus ele é o rei, no Evangelho de João ele é o homem, filho de Deus, de uma gênese sobrenatural, e todo o livro de João vem trazer esse aspecto sobrenatural, e todo milagre que acontece no livro de João tem uma intenção de explicar princípios. Por exemplo, quem não entende isso, pode fazer uma bagunça igual o Edmar Cedo fez, né? Não sei se vocês viram um vídeo aí, né? O povo bateu feio lá no Edmar Cedo, porque ele escreveu um vídeo que ele disse que Jesus foi sem noção ao usar o primeiro milagre para transformar água em vinho. Falei, rapaz, como é que milagre? Na cabeça dele. Que milagre sem noção, primeiro milagre, você vai começar seu ministério, você transforma água em vinho.
para nós não pensarmos assim, para nós não cairmos nessa ridícula noção de Jesus, pensar Jesus como nós pensamos, homens como nós, né? Jesus era o Filho de Deus, homem sábio, né? Que aos 12 anos já enfrentava ali doutores. Então, para a gente não cair nessa noia, nós precisamos entender que o Evangelho de João é um evangelho ilustrativo que quer ensinar princípios. E todo milagre traz um princípio. Todo milagre traz um princípio. Então, um milagre, por exemplo, né, já que atiçou a curiosidade dos irmãos, o milagre de transformar água em vinho, transformar água em vinho é transformar a natureza. E transformar na natureza é o primeiro milagre que nós recebemos quando nascemos de novo. Então não tinha outro milagre melhor para explicar o novo nascimento do que transformar água em vinho. Amém? Então nós vamos entender, Maria, Lázaro e Marta são aspectos de um personagem, uma pessoa, numa relação com liderança, e o que isso significa para nós. Vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Olha o que essa mulher fez. Essa Maria, né, que o irmão Lázaro estava doente, é aquela que foi lá e ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então a relação de honra dessa mulher com Jesus era muito forte, né? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha o recado. Senhor, está enfermo o Lázaro. Você lembra, né? Aquele que o Senhor ama. Olha o que elas estão falando. A mulher foi lá, eram pessoas que honravam Jesus, né? E o recado é: Jesus é aquele que o Senhor ama. O Senhor lembra que o Senhor falou que o Senhor ama ele, né? Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E Jesus agora ameniza a situação. Elas já, Lázaro está com uma necessidade. Olha lá, Jesus, você lembra que o Senhor ama ele. Jesus: não, isso aí não é para a morte. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, olha só, Jesus amava esses três, eles tinham uma necessidade, mas olha só, quando ele soube que eles estavam doentes, que Lázaro estava doente, demorou 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Nós estamos correndo risco de morte, né? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, Jesus fica 2 dias, o cara está doente. Agora ele fala para os discípulos: vamos lá, os discípulos: rapaz, nós estamos jurados de morte, tentaram nos apedrejar. O que é isso? Não, rapaz, quem anda de dia não tropeça. Se você entender o que Jesus está querendo falar, você me fala. Quem anda de noite tropeça porque não vê a luz e quer conversa. De repente Jesus fala assim: é o seguinte, nós vamos lá porque o Lázaro está dormindo, nós vamos acordar ele. Aí é a cabeça dos discípulos, né? Pensa bem, ameaçar de morte vai lá para acordar o cara. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Aí os caras falaram: peraí, Jesus, como assim? Você tinha raiva do cara? O que é isso? Para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele.
Olha o Tomé, irmãos. Lembra do Tomé? Que só acreditava se visse. Mas olha ele aqui. Nós vamos com ele. Porque se for para morrer, nós vamos morrer com ele. Olha só o Tomé. Ninguém fala isso aqui do Tomé, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 3 quilômetros. Então, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Enquanto Jesus está lá resolvendo, ficou 2 dias, né? Os outros vieram para consolar. Então ela estava sendo consolada, né? Muitos dentre os judeus, líderes e outros tipos de pessoas, estavam lá para consolar. Marta, quando soube que vinha Jesus, olha o que a Marta faz: saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor. Então a Marta vai lá e vai ver Jesus. Jesus chegou, Marta imediatamente vai lá. Maria não, fica em casa. Mas quando Marta chega para ver Jesus, ela expressa uma coisa da emoção: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão Lázaro. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus, ouvindo aquela declaração, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí a Maria: Jesus, eu sei, né? Eu sei, né, Jesus, que ele há de ressurgir lá na ressurreição do último dia. Aí disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ela: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, devia vir ao mundo. Então, a Marta está aqui expressando uma questão emocional. Senhor, se o senhor estivesse aqui, né? Tipo assim, né? Senhor, o senhor não... Só desprezou essa questão, mas tudo bem, não tem nada não, né? Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Então a Marta foi lá e chamou a Maria, irmã dela. Ela, ouvindo isso, olha o que a Maria faz. Ela, quando ouviu que o mestre chama ela, levanta depressa e vai ter com ele. Olha a necessidade, olha o desejo de estar junto. No interior dessa mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas quando ela chega lá, né? Porque fala aqui: pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e consolavam. Pensa que judeus eram esses, tanto judeus como líderes da comunidade. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo... Mas olha só, intenção, desejo, quero estar junto desse líder. Mas quando chega lá, olha o que ela expressa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus, nessa hora, ele chora, ele, né, nas suas emoções foi afetado, chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns, porque aí começa aquele burburinho, né? Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que ele não morresse. Começaram a questionar se Jesus não poderia ter feito diferente. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, uma caverna, e cuja entrada tinha um poço numa pedra. Então tinha lá uma caverna e uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, irmã de Lázaro, que tinha morrido: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, ou seja, Senhor, você vai visitar o morto agora, depois de 4 dias enterrado, né? Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então ele estava todo envolvido em lenços, né? Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, nós vamos tirar alguns princípios aqui desse texto. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos entender que toda relação entre pessoas, é permeada por histórias de vida. Nós temos histórias anteriores que permeiam a nossa relação com as pessoas, qualquer relação. E essas histórias de vida serão base para o sentido que damos às ações dos outros. Então, toda relação entre pessoas é permeada por histórias de vida, as quais serão base para o sentido que damos às ações as ações nossas e dos outros, né? Então veja bem, irmãos, nenhum de nós aqui é sem história. Nós temos a relação com os pais, nós relacionamos com outros modelos de liderança, professor na escola, desde a infância você tem uma liderança ali que é seu professor, né? Você tem trabalho, você tem outras igrejas que talvez você passou, você tem diferentes líderes na mesma igreja, você foi de um ministério, foi de outro, você foi de uma célula, você foi de outra. Então nós temos histórias com líderes, né? E essas histórias, elas vão sendo a base como a gente começa a avaliar a nossa postura e a posição dos outros na relação, né? Então, essas questões, essas relações, elas geram necessidades. Lázaro aqui, irmãos, presta atenção. Lázaro tinha uma necessidade, ele estava enfermo. Era uma necessidade. Um liderado que tem uma necessidade. Lázaro estava numa relação e ele tinha uma necessidade. Uma relação, inclusive, né, que vinha de muita honra, porque a Marta era aquela que servia, a Maria é aquela que lavava os pés lá chorando, derramando bálsamo, que é a pessoa que honrava Jesus. Ela honrou Jesus de uma forma gloriosa, ao derramar bálsamo, enxugar o choro com o cabelo. Isso era muita honra, num lugar que ninguém honrou Jesus, entende? A Marta é aquela que procurava servir o melhor. O Lázaro era amigo de Jesus. Muito provavelmente eles tinham uma idade muito parecida e eles eram amigos. E uma relação de honra, uma necessidade, criou o quê? Uma expectativa. Criou uma expectativa. Olha, com certeza a melhor ação de Jesus vai ser vir aqui e orar por mim e resolver meu problema. Entendeu? Foi essa a compreensão lógica, a matemática lógica que eles fizeram. Então, irmãos, Lázaro estava enfermo, e sua enfermidade era sua expectativa. Tanto que ele manda dizer o quê? Lázaro, a quem tu amas. Então, vamos entender Marta, Maria e Lázaro como um aspecto de uma pessoa. Então, aqui nós temos uma pessoa que tem uma necessidade. Só que quando nós temos uma necessidade, e nós estamos numa relação, muitas vezes nós promovemos uma expectativa. E é justamente essa expectativa que nós vamos chamar de enfermidade. Entendeu? Então, existe uma necessidade. Nós somos pessoas que vamos desenvolvendo necessidades. Mas como nós vamos tendo muitos relacionamentos, nós vamos criando expectativas. Então, muitas vezes, por exemplo, nós entendemos assim, não, vindo uma frustração, eu vou para uma nova igreja. Ah, mas eu tenho certeza que nessa nova igreja agora, eu vou encontrar um líder glorioso, um líder perfeito, o líder que vai acertar comigo em tudo. Aí você gera uma expectativa de que aquele passado que você viveu, você não vive mais. O que acontece? Essa expectativa é que pode ser a doença.
Entende? O cara é filho de um casamento conturbado, aí ele vai casar, e ele acha que casando, quantas vezes nós não vamos atendendo mulheres que casaram para sair de casa? Porque ela vai criando a expectativa que agora eu vou casar e minha vida vai ser diferente. Então ela gera uma expectativa. E é justamente aí, né, que essa coisa pode gerar a enfermidade, a doença. Por quê, irmãos? Porque Jesus, olha só, Jesus, as atitudes de Jesus foram contrárias às expectativas dos seus liderados, daquele personagem. Tudo o que aqueles três tinham certeza que Jesus não deixaria de fazer, Jesus deixou. Então vou falar um negócio para vocês, na cabeça daqueles caras ali, menos do outro que morreu, que já não dá para pensar mais, né? Aquelas irmãs lá, o que está na cabeça delas? Jesus errou, Jesus falhou conosco, eu não esperava isso de Jesus. Sim ou não? Está entendendo? Mas Jesus errou contra o quê? Contra as expectativas que eles foram elaborando. Então, entendendo isso como um aspecto interior do ser humano, então nós temos necessidades. Mas muitas vezes, a partir das nossas necessidades, nós vamos criando imagens. E a Bíblia diz, não faça imagens, é pecado. Né? Não é assim? Não faça imagens. Então a gente vai idealizando. Expectativas que na relação vão sendo a oportunidade de gerar uma ferida, uma frustração. Entende? Então, quando surge a expectativa, surge também a oportunidade da falha, e com ela a possibilidade da ferida, da mágoa e do ressentimento. Ou seja, a definição de erro nas relações, qual que é a definição? Ferir a expectativa do outro. O que é erro? Fulano errou comigo. Sabe o que acontece? É ferir a expectativa da relação que nós montamos na nossa relação. Por que o nosso marido fere a gente? Por que a nossa esposa fere a gente? Por que o nosso pai fere a gente? Sabe por quê? Fere a expectativa da relação. Aí ele errou. Aí ela errou. Então nós não consideramos as falhas a partir da relação. É uma relação de pessoas. Não, é ele. E aí eu não considero toda a expectativa que eu levantei nessa relação. Entendeu aí? Amém ou não? Fala amém. Então, a prova de que são as expectativas a principal fonte para uma mágoa é que Jesus tinha um bocado de gente que não abria mão de andar com ele. A prova de que aquele negócio aqui, a frustração ali, vinham de expectativas mal sucedidas, é essa aqui. Veja bem, Jesus começa, então vamos ver agora os discípulos de Jesus como um outro modelo de liderança. Jesus estava agindo totalmente fora dos padrões corretos de liderança. Entendeu? Então, a ovelha, que era Lázaro, pensa como os discípulos de Jesus. Você está lá com Jesus no ministério. Aí chega um recado que a ovelha, que é amiga de Jesus, não é só ovelha não, ovelha íntima, está com uma necessidade. Só que Jesus fala, não, isso não é para nada não. Inclusive é para a glória de Deus. Jesus fala, outras palavras, não, glória a Deus, que ele está problemático lá, né? Glória a Deus que ele está passando dificuldade, mais ou menos assim, né? Não parece? Um negócio complicado. E aí, o pior é que os discípulos sabiam que Jesus amava Lázaro. Então, depois disso, de saber da notícia, Jesus demora 2 dias. Demora 2 dias sem falar no assunto. Os caras, mas papai, ele não vai nem pegar uma opinião, ele não vai falar nada, e eu imagino a aflição dos caras. Quando no meio do evangelismo, que os caras vão esquecendo também, né? Confia, né? O líder, Jesus. No meio do evangelismo, o ministério está bombando, o negócio está show de bola, está arrebentando. No meio do negócio, Jesus fala, nós vamos voltar, nós vamos parar aqui, né? E nós vamos acabar com isso aqui, nós vamos abandonar esse evento aqui e vamos voltar lá.
Só que é o seguinte, os caras houve uma tentativa de apedrejá-los. Voltar lá é o seguinte, vamos lá, arriscar a vida. Então, quando os caras questionam isso, mas peraí, Jesus, nós não estamos entendendo mais nada. Jesus entra numa filosofia lá. Se andar de dia, se andar de noite, andar de dia não tropeça, porque vê as pedras, andar de noite tropeça. E os caras não estão entendendo nada, amém? Eles não estão entendendo nada. Aqui é a filosofia lá, eu acho que os caras quebrou a cabeça para lembrar, para escrever isso aqui na Bíblia. Porque não, se andar de dia, se andar de noite. Os caras estão, rapaz, nós estamos falando de uma coisa que não tem lógica. E Jesus, os caras falam, mas que nós vamos fazer lá? Não, nós vamos acordar o cara que está dormindo. Aí pronto, aí agora é para acabar mesmo. Vamos acordar o cara que está dormindo. Aí os caras, mas como? Né? Então os discípulos, presta atenção. Os discípulos falam, mas como? Ele fala, não, o cara morreu. Mas como que morreu? Se morreu, então agora também não adianta ir. Vão correr risco de vida. Se o cara já morreu. Então os discípulos não estão entendendo processo. Os discípulos não estão entendendo porquê. Entendeu? Não estão tendo consciência de nada. Mas o que os discípulos decidem? O que os discípulos decidem? Olha, é o seguinte. Se Jesus quer ir lá, nós não vamos abandonar a liderança dele. Nós não vamos abandonar Jesus. Então nós vamos encarar essa com ele. Nós vamos estar junto, cara. Talvez eles puderam até falar assim, Jesus está meio em crise, ele está meio ruim da cabeça, acho que expulsou muito demônio, talvez agora está meio afetado, não sei, curou muito, desgastou, fez muito jejum, não sei. Mas uma coisa nós não vamos abandonar ele. Nós vamos deixar ele passar esse risco sozinho. Nós vamos estar lá junto, correndo risco. Talvez alguém possa ter dito lá, mas nós vamos correr risco de morrer. Vamos estar junto. Entende isso? Então você vê que um outro aspecto da liderança está sendo revelado aqui. De gente que o líder estava decepcionando, que o líder estava aparentemente confuso, eles não estavam entendendo nada, mas eles decidiram o seguinte, nós vamos ser fiel a esse cara. Nós não vamos deixar ele se destruir. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não? Então, agora volta lá para Lázaro, Marta e Maria. Jesus, além de chegar na hora errada, ainda viu um monte de gente fazendo pelos seus discípulos, Maria e Marta, né? Jesus chega na hora errada, vê um monte de gente fazendo pelos seus discípulos o que todo mundo achava que Jesus tinha que fazer. Porque quando ele chega lá, o que o povo está fazendo? O povo está lá, rapaz, arrumando um café, já tinha 4 dias, irmão. Velório de judeu, vocês sabem, talvez foi muitas horas, tal. Enterrou no cara e tinha nego lá para fazer café, para fazer comida. Tinha gente para chorar junto. O cara largou o serviço dele lá e sentou do lado. Eu imagino que algum, né? Pode até algum líder de sinagoga estar lá, não sei. Mas os caras estavam lá junto. Você está entendendo? Então olha o seguinte, meu líder não fez o que eu esperava que ele fizesse. Eu gerei expectativa. E para piorar, parece que quando nós geramos expectativa com o líder e somos frustrados, sempre aparece alguém para fazer o que o cara não quer fazer. Você entendeu? Não é ou não é? Sempre aparece alguém para acertar nessas horas. Não sei se isso é do capeta. Porque aí agora pronto, agora você tem razão mesmo. Tá vendo? Ele não vem, mas o povo vem. Ele não considera, mas o povo considera. Os outros me consideram. Está entendendo? Então, Jesus chega nessa situação. O que acontece? Quando as pessoas fazem para nós o que nós esperamos que o outro faça, a gente gera comparação. A gente começa a comparar. Né? Isso aqui parece que é mais, né? Muitas vezes você não recebe uma visita do pastor nessa casa, mas tem lá o pastor de uma igreja que não tem nada a ver com você, e que naquele momento de problema o cara aparece lá, rapaz. Você não sabe explicar a situação, não. Entendeu? E as pessoas... E as pessoas, né, que não tinham necessidade, talvez, tanta de estar ali, como tinha o líder deles. A verdade é que gera uma decepção. E é a decepção que gera a morte, irmãos.
E a decepção é fruto da nossa expectativa, que nós esperamos que seja da forma que a gente espera, né? Que a gente quer. Então, Lázaro era para aquela família proteção, porque ele era o homem da casa, né? Então ele era proteção, confiança. Imagina para mulheres. Pensa comigo, naquela cultura, mulheres, o que o Lázaro representava para elas, né? Proteção, confiança, sustento, respeito, porque uma mulher naquela época sozinha não tinha tanto respeito, né? Às vezes era aquela assim, você lembra que as mulheres iam pegar água lá, não tinha, eram sozinhas, elas eram, entende? Desrespeitadas e tal. Ele era, né? Ele era direção, ele era crescimento, a possibilidade de crescer, a possibilidade de ter sucesso. Então, morre o que, irmãos? Morre um monte de coisa nessa relação. Gerou uma morte que é a ferida, que é a mágoa, que é o ressentimento. Então aquele problema e aquela mágoa agora, o que acontece? Acontece a pior das situações. Ela é enterrada. Ela é escondida. Ela é camuflada. Ela é negada. Ela é reprimida. Então, o que é repressão? Repressão é o seguinte, você pega, você tem um cara que você não gosta, aquele nojento daquele cara que você não gosta. Aí tem uma festa na sua casa, o cara aparece lá. Entende? Aí você manda alguém dizer para ele que estão chamando ele lá, que tem um negócio dele lá, caído lá no banheiro. Olha que ele entra no banheiro, você tranca ele no banheiro e esconde a chave. E você põe um som alto e tut, 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 né? Aí você está na festa, mas logo essa cabeça, não, mas se alguém for lá no banheiro, hein? Se alguém escutar ele batendo, hein? Se ele arrombar a porta, hein? Você não fica em paz. É algo, reprimir é algo que você tenta esconder, e quanto mais você tenta esconder, mais aquilo fica te perturbando. Porque por mais que você tenta esconder, fica lá no seu inconsciente, aquele trem martelando, aquele medo, aquela complicação, entende? Você esconde, mas está lá. No fundo você sabe que está lá. Então a decisão então agora, morreu, vamos enterrar, né? Feriu, magoei, ressenti, enterra, esquece isso. Deixa isso para lá. Entende isso, irmãos? Quando Jesus chega para tentar resolver, então o líder chega naquela situação, não, mas vamos resolver, naquela relação de liderança. Cheguei aqui, vamos resolver, né? Vou ouvir o problema, vamos ver aqui, porque vamos ver onde que eu estou errando, onde que é a coisa aqui. Ele não encontra mínima cooperação. Por quê? As pequenas expressões de descontentamento. Se o senhor estivesse aqui, né? Pois é, né? Mas eu sei. Então, Jesus chega, e aí? Não, Jesus, se eu estivesse aqui. Não, mas o que é isso aí? Eu estou aqui para resolver, eu sou a ressurreição. Vamos, né? Vamos resolver. Não, Jesus, eu sei, o negócio resolve lá na frente mesmo, lá no último dia, as coisas. Vai para frente, resolve, deixa para lá. Né? Não, rapaz, você está chateado comigo? Não, isso aí é normal, estou chateado. Não, na hora eu fiquei assim, mas deixa para lá. Estou acostumado, isso acontece. Estou acostumado é pior, né? Porque aí você acaba com o cara ainda, né? Estou acostumado, né? Eu já sei que você, né? Sei que você ia aprontar. Estou acostumado com gente igual você, né? É mais ou menos assim, né? Estou acostumado, só não termina a frase. Então, são respostas religiosas, que na verdade são fruto do nosso orgulho ferido. Afinal, para nós, crente não fica magoado. Crente não tem mais, não, crente não ressente, não. Mas o cara está ressentido. Mas o cara está magoado. Mas o cara está ferido, mas ele está tentando esconder aquilo ali. Entende? Pô, aquilo assim. Porém, irmãos, nesse liderado existe um desejo, um impulso, que nos leva a desejar nos relacionar com o líder. Mesmo o líder que nos feriu. Mas quando chegamos perto desse líder, ou quando tentamos relacionar com esse líder, a partir da nossa ferida escondida, surge a barreira. Então, a Maria representa bem isso, porque a Maria, Jesus está aí, a Maria sai correndo.
Não é corro, vou aos pés de Jesus, mas quando eu vou falar com Jesus, se eu estivesse aqui, né? A barreira lá. Muitas vezes as pessoas se ferem nas lideranças, e com os seus líderes, e no fundo essas pessoas querem. Por isso que muita gente não sai de igreja, rapaz. O cara está ferido, está magoado, está vindo na igreja. No fundo ele queria que aquilo resolvesse, mas ele decidiu o quê? Não, deixa eu vou enterrar isso, não quero mexer nisso, não quero expor, não quero trazer. Então ele vai para a relação. Então o líder até tenta uma relação com ele, tenta trabalhar junto. De repente o cara sempre parece que tem uma barreira, sempre parece que tem uma dificuldade de olhar no olho, parece que tem uma desconfiança, parece que não quer, tem uma resistência. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, Jesus chega para falar: olha, então gente, vamos tirar a pedra, nós vamos resolver isso aqui. Jesus está dizendo assim: nós vamos resolver esse negócio, vamos tirar a pedra. E qual que é a posição de quem está sendo liderado ali no processo? A coisa é a seguinte: Jesus está dizendo: ó, nós vamos tirar, para você expressar a dor, para você revelar o que está oculto. Você precisa aceitar que está ferido. Vamos ver aí. E a pessoa não. É o quê? Já cheira mal. E por que a pessoa está dizendo já cheira mal? Por que a pessoa está com resistência em tirar a pedra? É o medo de não se controlar. Porque se for discutir o assunto, se for mexer, eu não sei o que eu posso te falar, eu não sei que, entendeu? É o medo de não se controlar. O medo do que as pessoas vão pensar a partir daquilo que ele vai expor, que é a sua mágoa, o seu sentimento. O povo vai me julgar porque eu estou magoado, e se eu falar, o povo vai me julgar. É o medo do escândalo, porque como é que eu falo com o líder, né? É o medo da reação do líder ser tão agressiva que acaba agora já estava enterrado, agora joga no inferno, né? O cara fica com medo, né? É o medo da exposição, daquilo ser exposto. É o medo do mico, pagar um mico com aquele negócio. Mas irmãos, Jesus entendia que cura vem a partir de sentir aquela dor novamente. Não na ideia de ressentimento, não nessa ideia de ressentir, mas na ideia de encarar aquilo, olhar para aquilo que te dói, entendeu? Olhar para aquilo que te dói. Então, sentir a dor e no ápice dessa dor, decidir perdoar, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus nos perdoou, irmãos. Em que momento? Em que momento que o perdão de Jesus foi revelado para nós? No momento de maior crise, no momento de maior dor. Então naquele momento de dor, naquele momento de abandono, de crise, Jesus fala e decide: estão perdoados, porque eles não sabem o que fazem. Jesus diz: está consumada a coisa, está resolvida, vocês estão perdoados. Perdão, meu irmão, não vem a partir de amenizar a situação. Perdão vem se encararmos aquela dor de frente. Porque se nós tentarmos perdoar, dizer que perdoa, né? Vamos dizer que perdoa, não, tal. Mas sem encarar a dor, na verdade nós só estamos escondendo. Nós estamos pondo num cantinho lá. Mas na hora de relacionarmos, nós vamos ter essa ferida. Se você não perdoa seu pai, quando você casar, você vai trazer isso para o casamento com seu marido. Vamos dizer, você está lá, né? Magoado com o pai, sua mãe dizendo: homem é assim mesmo, homem é tudo igual, você vai levar isso para lá. Se você não encarar a dor que o seu pai te produziu e perdoar seu pai, meu irmão, você não vai aguentar seu marido. Está entendendo? Nós temos que trazer isso à tona, nós temos que encarar nossas dores, nós temos que, confiados que Deus está conosco. Amém ou não? Então, porque quando nós não fazemos isso, quando nós escondemos as feridas, a Bíblia diz lá em Hebreus 12:15, que a mágoa, essa amargura, quando ela é escondida em nós, ela contamina muitas pessoas.
né? Ela é como uma raiz que brotando ali, ela vai contaminar muita gente. A raiz de amargura. A Bíblia chama de raiz de amargura. Por que raiz? Porque raiz é aquilo que está escondido. A amargura escondida, que não é confrontada, que não é encarada, brotando, ela vai contaminar a muitos. E vocês viram aqui nas escrituras que acontece o quê? O povo, mas será que ele não amava o cara? O povo? Pois é, né? Ele curou o cego, ele curou não sei o quê. Por que ele não estava aqui? Se ele estivesse aqui, né? Aí isso vai contagiando. Aquilo que Marta e Maria estavam sentindo, que representa um sentimento do liderado, agora começa a contagiar outras pessoas. Pessoas magoadas, pessoas feridas, começam a ferir outras pessoas. Começam a espalhar as mágoas. O pastor errou comigo, o bispo errou comigo, o líder de célula errou comigo, e começa a espalhar isso. Quero te contar um segredo aqui, errou comigo, e aí de repente aquilo vai virando uma contaminação negativa, está entendendo? Uma raiz de amargura que vai brotando e vai contaminando muita gente. Então, nós precisamos entender que aí Jesus insiste para que eles abram um túmulo, para que eles tirem a pedra, porque Jesus sabia que a sua relação com aquela liderança ali, com aqueles liderados, dependia daquela resolução. Então ele chama para fora tudo o que estava escondido, para que aquele povo sentisse de novo. Então imagina, gente, abriu aquela pedra, imagina o cheiro mau. Imagina o que foi para aquelas mulheres relembrarem. Imagina a dor que foi para aquelas mulheres. Irmãos, pensa comigo, elas não estão entendendo nada. Elas estão vendo Jesus mandar abrir o túmulo dos irmãos delas, que na cabeça delas desnecessário. Não, já está tudo certo. Mas quando Jesus fala, tira a pedra, o cheiro mau sai e exala. Porque a mágoa tem cheiro mau, meu irmão. A dor tem cheiro mau. A sua tristeza tem cheiro mau. Você entendeu? Nós temos, irmãos, as nossas dores e tristezas cheiram mal. É isso mesmo. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que as nossas dores são dores, as nossas mágoas são mágoas, e elas doem, elas nos afetam. Então, eles abrem e quando se coloca para fora, algo se movimenta naquela caverna escura. Isso representa que quando nós colocamos para fora, começa a mobilizar algo dentro de nós, começa a motivar algo, começa a movimentar algo dentro de nós, irmãos. E essa experiência de surgir vida, ainda que ela seja dolorosa, ela é a experiência de surgir nova vida. Mexe mesmo, tira a pedra e começa a movimentar algo lá, porque Jesus disse o quê? Sai para fora. Quando eles olham, eles estão vendo um movimento naquele túmulo. Movimenta mesmo. Entende? Mas é esse movimento de vida, irmão, que às vezes está doendo, mas é movimento de vida. É preciso pôr para fora, é preciso trazer. E naquele momento, quando Jesus fala, vem para fora, um movimento de vida, né? Começa a surgir. Então dentro de nós também. E a palavra de Jesus para nós hoje é, vamos pôr para fora, né? Vamos expressar. E o que eles veem sair do túmulo é o que? É uma vida envolta em muitos lençóis. O que isso quer dizer, irmãos? Que perdão é um processo de desenrolar o que estava morto. Entende? Perdão é um processo, né? A cura não é instantânea. Ela é um processo de desenrolar, de desvelar pés, mãos e rosto, né? Pés representa a nossa possibilidade de locomoção, né? O rosto de relacionamento e as mãos de obra, de trabalho, de produção, né? Então, esse desvelar, ele é um processo que vai restaurando essas coisas na nossa vida, né? E é no tempo. Então, o perdão, irmãos, nós precisamos entender que ele não é obra da vontade. Ninguém quer perdoar. Isso aí você pode ficar tranquilo.
E eu também não quero. Ninguém de nós aqui quer perdoar. Porque perdão não vem de vontade, perdão não vem de entendimento e perdão não vem de emoção. Que são os aspectos da nossa alma: intelecto, emoção e vontade. Não vem da alma o nosso perdão, meu irmão. Porque o cara pisou na bola que você, eu entendi que eu tenho que perdoar, isso não existe. Eu raciocinei aqui, melhor é perdoar mesmo, eu entendi. Não existe isso. Não, estou sentindo um desejo de perdoar o cara que me magoou. Também não existe isso. Nossa, que vontade, não existe isso. O que nós temos é que tomar uma decisão consciente. Eu decido que vou entrar nessa jornada do perdão. E começa de trazer para fora, encarar a relação, trazer para fora, sentir o cheiro do negócio, desvelar o negócio até o fim. Porque perdão, meu irmão, é um aspecto da nossa decisão. E quando nós decidimos, o Espírito de vida vem para nos auxiliar. O Espírito de vida vem para tirar o Lázaro e ressurgir a vida. Amém, irmão? Quando uma pessoa decide perdoar, meu irmão, aí Deus começa a operar para que o seu intelecto, a sua emoção e a sua vontade se conformem com o Espírito de Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender histórias que trazemos para dentro da nossa relação líder e liderado. Elas precisam ser revistas. É muito difícil lidar com as pessoas. Olha, nós temos no Brasil uma crise com a paternidade e uma crise com a autoridade. Nós viemos de regime militar, historicamente falando. Os pais mais antigos, a maioria deles eram homens agressivos. A história muitas vezes ela é como um pêndulo, né? Um pêndulo você solta, é pêndulo de relógio, né? Você solta aqui, ele vai para o outro extremo, né? Então nós estamos no outro extremo, que agora é a passividade dos homens. Homens passivos, homens que não são maridos, homens que não têm posição na casa, homens que não tomam decisão, homens que não educam, tudo é a mulher. E as mulheres estão amando isso, né? Estão fazendo até campanha para serem isso, né? Que pena. Então, isso é reflexo de uma relação ferida com a autoridade. E nós estamos trazendo isso para dentro das igrejas. Nós não estamos, irmãos, nós não vamos lidar com a cura da relação liderado, nem escondendo, nem ficando calado, nem derrubando os nossos líderes. Nós vamos restaurar a relação de liderança da nossa vida e da nossa igreja, a partir de homens maduros que sabem olhar nos olhos e encarar a dor do negócio. Correr o risco, irmão, de ser pisado o resto. Mas eu vou falar um negócio para você. Você pode ter garantia que Jesus disse que nós vamos ressuscitar. Nós não podemos ter medo. Jesus disse: olha, ninguém me mata. Sabe por quê? Porque eu dou minha vida. Se for necessário, eu dou a minha vida, voluntariamente. Nós não estamos aqui, irmãos, para nos defender das pessoas. Nós estamos aqui para ser oferta pelas pessoas. É isso que Cristo nos ensinou. E nós estamos assim, numa noia social, de achar que os líderes vão resolver aquilo que nem nossos pais resolveram. Meu irmão, ninguém dá conta de pagar a conta que o seu pai fez. Ninguém dá conta de pagar a conta dos seus professores, dos seus namorados, dos seus, sei lá, de qual for o aspecto de liderança lá do seu trabalho, onde você viveu, das frustrações, das decepções, dos pastores do passado. Ninguém dá conta. Porque essa conta tem que ser resolvida lá. Entende isso? Porque eu vou dizer um negócio para você: toda relação é relação humana, e toda relação humana tem frustração, erro, decepção, falha. Tem momentos que eu, como pastor, sou um capeta. Ué, mas não é? Então que eu penso em pai, aqui. Eu não fiz isso não, ué. Eu não falei essa bobagem que eu falei não. Mas irmãos, eu preciso de liderados que estejam dispostos a morrer por mim.
E muitas vezes morrer comigo. Entende? Não, igual o Tomé lá, nós vamos lá morrer com esse cara. Porque uma coisa nós vamos tentar deixar ele não morrer. Mas se ele morrer, nós vamos... Isso não quer dizer, irmão, que se eu pular na cisterna, o carro vai pular junto. Isso quer dizer o seguinte: se eu for pular na cisterna, o carro fala o seguinte: você vai pular na cisterna, eu estou aqui na frente dela. Você vai ter que me derrubar e cair lá dentro. Só que você cair, eu vou cair junto. Entendeu, irmão? Não é que se um líder que fala, não, bicho, eu tô entendendo aí que eu vou cair em adultério. Aí você fala, não, eu vou também. Não é isso não. Não é isso não. É você falar pro cara, falar, meu irmão, por amor a você, se você for cair em adultério, por amor a você, eu vou te impedir antes. Nem que eu tenha que te expor. Nem que eu tenha que pegar, buscar lá o apóstolo e trazê-lo aqui na sua casa e eu e o apóstolo olhar nos seus olhos e te confrontar. Entendeu isso aqui, irmão? A diferença. Né? A gente precisa disso, porque a gente não acerta mesmo, não. Quem disse que nós vamos acertar? Onde está escrito aí que nós íamos acertar todas as coisas? Não. E se você quer andar com os líderes assim, igual eu, o bispo, o pastor Delmi aqui, você pode só lembrar daquele versículo: neste mundo passareis aflições, que é difícil mesmo. Mas tem de bom ânimo, que no final Jesus ressuscita as coisas, entendeu? Então morre feliz lá, se entrega feliz pro negócio. Meu irmão, a gente sofre só uma coisa: pessoas que não são fiéis, mas são leais. Pessoas são leais a gente, eles estão com a gente para tudo aquilo que eles concordam, tudo aquilo que eles acham certo, mas eles não são fiéis. Um dia eu estava pesquisando a palavra fidelidade, ela tem alguns sentidos. Um deles é ser uma referência de natureza, não mudar a sua natureza. Ser fiel é não mudar a natureza. E a nossa natureza tem que ser o amor, meus irmãos. É não voltar atrás na sua relação de amor, na sua decisão de amar o outro. E o segundo ponto é não deixar de ser referência para o outro. Muitas vezes errar junto é ser leal. Muitas vezes não permitir que o outro erre é ser fiel. Ah, o cara entrou no escândalo de liderança, aí toda a liderança do cara, de finanças. O cara não entrou no escândalo financeiro, aí toda a liderança reúne para cozinhar o cara. Mas muitas vezes todo mundo foi vendo aquele processo acontecer e não sentaram como um amigo e falou: pastor, desse jeito não dá. Nós precisamos repensar isso, está ruim para o senhor, isso está perigoso. Sabe? Talvez o cara cai lá num pecado sexual, afetivo lá, complicado. E as pessoas todas reúnem para cozinhar o cara. Mas cadê os amigos desse cara? Para chegar, pastor, está alguma coisa errada, pastor. Ah, mas o que é isso? Eu vou te expulsar da igreja. Meu irmão, então você vai me expulsar, mas eu não vou te abandonar. Você não vai cair nesse buraco. Eu vou morrer te amando. Amém? Então, para isso, irmãos, é necessário que nós peguemos a coisa escondida, as mágoas, os ressentimentos, e coloquemos para ser tratado. A luz. Deus não é um Deus de trevas, Ele é um Deus de luz. E tudo que tem trevas, Deus traz a luz, irmãos. Amém? Então, essa é uma relação curadora de liderados com líderes. Amém?